Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Adailson L. Marinho, que escreveu aqui no canal Até Amanhã, que é um compromisso de que amanhã vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras. Mandar um forte abraço aqui também para um casal missionário lá em Porto Alegre, né? É o Joinei e a Nairis, né? O casal aí, que são amigos do casal Duarte. Também um forte abraço para o casal Duarte, que também está fazendo missão. Mandar um forte abraço aqui também, né, pro Adriano Pereira, do canal Meu Propósito. Eu quero compartilhar com vocês o canal dele, que ele falou da conferência, tá bom? Ele pegou um discurso, né, a colheita imperfeita, e eu amei a maneira que ele compartilhou. E é uma maneira de nós estudarmos a conferência, né, o que é dito nas conferências. Então, o irmão Adriano nos ajuda. Então, vou deixar o link aí para vocês estudar essa conferência, esse discurso com o irmão Adriano aqui, tá bom? Sejam bem-vindos aqui. Eu gostei muito, né, da maneira que ele abordou o assunto aqui. Vamos lá para a mensagem de hoje do Vem Segue-me, que eu vou compartilhar com vocês. Essa semana nós vamos falar bastante sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu vou começar aqui em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 38, tá bom? Aqui no versículo 38 diz assim: E ensina-os, que dizendo... Jesus Cristo estava ensinando, né? Ensinando-os dizendo: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com as vestes compridas e dar saudações nas praças. Então aqui Jesus Cristo está falando: guardai-vos, ou seja, se afastai desse ensinamento dos escribas, que eles gostavam de andar com as vestes compridas. As vestes aqui, as roupas, né, elas tinham franjas que simbolizavam ali a dignidade, coisas para se lembrar de Deus. E eles aumentavam, né, essas franjas, né, para dizer que eles eram mais dignos do que outras pessoas. Então, não devemos fazer isso e nem amar, né, as saudações nas praças, né, que eles gostavam que as pessoas chamassem eles de mestre, né, de rabi e assim por diante. O Senhor continua dizendo aqui, ó, eles também gostavam das primeiras cadeiras na sinagoga, dos primeiros assentos na ceia, ou seja, nas festas, e que devoravam a casa das viúvas, e isso com pretexto de longas orações, ou seja, orações compridas, né? Esses receberão mais grave condenação. Essa parte que devoravam a casa das viúvas aqui, significa que eles aproveitavam da hospitalidade das viúvas e acabavam comendo ali muito mais do alimento dela do que ela tinha, né? Sem se preocupar se ela tinha para depois. Então eles não tinham esse cuidado aqui para com as viúvas. E por que é importante essa parte aqui, né, que nós estamos compartilhando? Porque a partir desse versículo aqui, Marcos ele vai mudar o contexto histórico aqui, tá bom? Para a viúva, né? A oferta da viúva no templo. Então a gente vai observar isso aqui, ó. Vamos lá. Em Marcos, a partir do versículo 41, diz assim, ó: Estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos lançavam muito. Então ele estava falando aqui do átrio, né, no templo, né, um pátio, onde era o pátio das mulheres, na onde era colocada a arca do tesouro, onde as pessoas podiam ir até, era um local público, né, todos podiam passar ali e lançar, né, uma oferta ali dentro da arca, que servia para a manutenção do templo, né? Então, ele observou, né, ele chamou seus discípulos, estava lá olhando de frente da arca, e estava vendo como os ricos faziam essas ofertas, né? Provavelmente, ao invés de pegar uma nota grande, né, um dinheiro, um valor maior, eles pegavam e trocavam esse valor por moedas menores, para ficar muito tempo ali diante da Arca da Aliança, né? Colocando moeda, colocando moeda, colocando moeda. Então eles faziam trocados, né? Seria o equivalente aí você pegar o seu R$ 100 e trocar tudo em moeda de 1 centavo, né? E ficasse lá na e aí as outras pessoas iam olhar e iam dizer: nossa, olha só, né? Quanta oferta ele está fazendo. Então os ricos tinham esse costume aqui, né? Então Cristo estava observando a maneira que eles estavam colocando aqui na Arca da Aliança, né? Na Arca da Aliança não, desculpa, na Arca do Tesouro aqui, como eles lançavam as ofertas deles aqui. O versículo 42 diz assim: E chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. Aqui, né, o
Marcos, ele traduz, aqui para ficar melhor para os gentios entenderem em grego, que valia meio centavo, né? É, aqui já tá uma tradução de Marcos para melhor entender, tá bom? Mas era uma moeda na língua deles lá, né? Então, ele só coloca dessa maneira aqui para que possamos entender. Mas o mais importante nessa parte aqui é que você observa que ela lançou duas moedas, tá bom? Ela poderia ter lançado uma e ter ficado com outra. Então ela não era uma única opção, né, de colocar só, tinha que colocar as duas. A gente vê que ela deposita tudo, e isso é observado por Jesus Cristo, né, que ela colocou as duas pequenas moedas ali, que não valia muito, né? É, há controvérsia sobre quanto valeria essas duas moedas, né? Eram duas moedas de bronze ali. Em nossa língua real, eu achei uma explicação que seria equivalente aí a R$ 5, né? Bem pouco mesmo, né? Como com a viúva vai sustentar com R$ 5, né? Então seria bem aproximadamente esse valor ali, né? E aqui traduzido como meio centavo, né? Naquela época lá. E o versículo 43 chamou, né, Jesus Cristo, essa oferta dessa viúva chamou a atenção aqui de Jesus Cristo. E ele chama os seus discípulos para fazer um comentário. Versículo 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que lançaram na arca do tesouro. Como isso é possível, né? Como que uma viúva, colocando ali duas pequenas moedas, que eram as menores, né, que tinha ali na época, como que ela pode ter colocado duas menores e ainda assim ter lançado mais do que todos os outros, né? Jesus Cristo chama a atenção dos apóstolos para isso, e ele explica por que a oferta dela foi maior do que aqueles ricos, né, aqueles homens ricos que estavam colocando muito, muito dinheiro ali na arca do tesouro. Ele explica aqui no versículo 44. Porque todos ali lançavam o que sobejava, mas esta da sua pobreza lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então aqui o Senhor ele está elogiando, tá bom? O ato da mulher dela entregar tudo o que ela tinha. Isso aqui também é um simbolismo da confiança que ela tinha em Deus. Ela confiava que se ela desse, também ela iria receber, que Deus, que é o provedor, não deixaria ela sem o sustento dela. Vai saber, né? Marcos ele faz uma ligação aqui, porque começa no versículo 38, falando ali, né, dos escribas, os fariseus, que vão na casa das viúvas e devora, né, a casa das viúvas ali, com pretexto de longas orações. Quem sabe aquele dinheiro que estava sendo depositado ali na Arca da Aliança pelos ricos seria talvez coisa que eles devoraram a casa das viúvas e agora estavam depositando na Arca da Aliança, né? Na Arca da Aliança não, na Arca do Tesouro. E essa viúva, né, provavelmente pode ser uma dessas vítimas, né, desses que devoravam a sua casa também. Mas mesmo assim ela faz a sua oferta ao Senhor. Ela lança tudo que ela tem, confiando que Deus vai lhe dar mais, né? Que Deus vai suster ela. Então ela faz isso e Jesus Cristo elogia, né, a ação dessa mulher. É muito, muito nobre isso, tá bom? Bom, nós podemos aprender várias coisas com essa história. A primeira coisa é que a oferta da viúva ela é sagrada, tá bom? Então é um dinheiro que deve ser usado com sabedoria para ajudar os pobres necessitados. Em Doutrina e Convênio fala muito sobre isso. Inclusive o dízimo, né, em Doutrina e Convênio também era usado para abençoar a vida de pessoas que tinham menos condição de vida também, tá bom? Então tem isso lá em Doutrina e Convênio. Bom, então as perguntas que nós temos aqui é como o Senhor enxerga a sua oferta, como você faz a sua oferta ao Senhor, né? Nós sabemos que as ofertas elas são importantes também, né, para a construção de templos e outras coisas, mas principalmente também aliviar os pobres. Lembra também quando Jesus Cristo, né, a Maria, ela derramou um nardo, né, puro ali nos pés de Jesus Cristo, ungindo Jesus Cristo. E aí Judas falou, mas poderia ter vendido, né, esse nardo aí por 300 denários e ter dado aos pobres. Mas ele falou, essa mulher faz uma boa ação, né? Sempre vocês vão ter os pobres comigo. A obra de Deus também é importante ajudar nas duas coisas, os pobres e necessitados e também ajudar na obra de Deus que vá avante, né, compartilhando o evangelho. E isso leva recursos nossos também.
Então, a importância aí das nossas ofertas que nós fazemos, tanto para ajudar os necessitados, como para ajudar a obra do Senhor ir avante, né? Então, como que o Senhor enxerga as nossas ofertas? Nem sempre vai ser dessa maneira aqui, dizendo, quem deu mais é melhor. Não, é aquilo que a pessoa põe. Um exemplo desse eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu amo, que é em 2 Samuel, capítulo 24. Davi, né, ele vai fazer uma oferta ao Senhor. Né, ele vai fazer um sacrifício ao Senhor. Qual que é a situação? Estava morrendo muita gente em Israel. Morreu 70 mil homens, né, dos soldados ali de Davi, mas não é que morreu na guerra, morreu por causa de uma peste, né? Tava uma epidemia, uma peste se alastrando cada vez mais, morreu 70 mil. Então ele decide fazer uma oferta ao Senhor, para que o Senhor aceite a oferta dele e extermine com aquela praga no meio dele, né? Com aquela pandemia, né? Se podemos chamar assim, que estava se alastrando ali. Então, o que ele faz? Ele vai até um homem que tem as coisas necessárias para ele comprar, o boi, a lenha, todas as coisas ali, né, para acender o fogo e fazer o seu sacrifício. Mas quando ele chega até esse homem, o nome desse homem era Araúna, ele chega e Araúna, reconhecendo Davi, né, sabendo que Davi ele é uma grande celebridade, em nossa época também, né, as celebridades ganham muitas coisas, né, acabam nem comprando algumas coisas, elas ganham bastante coisa. Então Davi, ele era muito conhecido, ele matou o gigante, né, Golias. Além de ter matado o gigante Golias, agora ele era o rei de Israel. Então ele era muito importante. Então quando Araúna, ele viu Davi, e Davi falou, eu vim comprar aqui os bois seu, eu quero fazer um sacrifício ao Senhor. Aí Araúna pegou e falou, olha, você não vai comprar nada, eu vou te dar tudo, tá bom? Pode pegar aqui a lenha, tá bom? Tá aqui a lenha, tá aqui os bois, e que o Senhor teu Deus tome prazer em ti na sua oferta. A resposta de Davi é fascinante sobre isso, né? Davi, ele responde lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Ele diz assim, porém o rei disse a Araúna, não, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Isso se assemelha muito, né, com a oferta da viúva. Será que eu estou oferecendo ao Senhor, quando eu estou dando uma oferta, algo que significa nada? Né? Ou é algo que realmente é significativo para mim? Ou eu dou somente o que está sobrando? Né? Que nós possamos pensar um pouquinho sobre nossa oferta e lembrar da resposta de Davi, que ele poderia dar todas era a mesma quantidade de boi, de lenha que ele oferecia ao Senhor. Porém, não sairia do bolso dele. Será que Deus aceitaria essa oferta? Será que as pragas teriam cessado? Não. Davi, ele vai lá e fala, não vou oferecer ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Então ele compra, né? Aqui na escritura diz, né? Finalizando aqui, assim Davi comprou a eira de bois por 50 ciclos de prata, e ele vai lá e faz o sacrifício, e aí por meio desse sacrifício a praga cessa, né? Para de morrer gente em Israel. Então, que Deus ele possa enxergar a nossa oferta, mas que nós possamos enxergar a nossa oferta, realmente ver, será que o que eu estou dando ao Senhor é algo significativo? Significativo para mim, né? Será que realmente, ou é algo que está me sobejando, que não vai me fazer falta, eu dou ao Senhor o que não vai me fazer falta? Não, realmente eu devo oferecer um sacrifício ao Senhor, assim como essa viúva, que poderia ter oferecido uma moeda, mas ela deu as duas, né, confiando na provisão divina que viria, tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.